Tem gente que acha que destino é coisa escrita nas estrelas. Bobagem. Destino a gente constrói é com as mãos mesmo, calejadas, trêmulas, mas sempre em movimento. As minhas, olha só, 72 anos de serviço. Unhas curtas de tanto mergulhar em água sanitária, dedos tortos de artrite, pele com manchas de sol e de tempo. Mãos que limparam, cozinharam, passaram, arrumaram. Mãos que também secaram lágrimas, seguraram outras mãos em leitos de hospital, acariciaram cabelos brancos enquanto a memória se despedia. O mundo sempre dividiu as pessoas entre as que mandam e as que obedecem, as que sentam à mesa e as que servem o jantar, as que são vistas e as que são invisíveis. Eu era das invisíveis, até o dia em que uma mulher, dessas que o mundo achava importante, me olhou diretamente nos olhos e perguntou: "Como você se chama? De verdade, não o que colocam na sua crachá." Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Meu nome é Durvalina Pereira dos Santos. Nasci em Três Corações, interior de Minas, filha de lavradores que mal sabiam assinar o próprio nome. E essa é minha história. Uma história sobre as fronteiras invisíveis que separam patrões e empregados, sobre a diferença entre família de sangue e família de alma, sobre como às vezes o amor verdadeiro vem disfarçado de relação de trabalho e como o reconhecimento pode chegar quando você já desistiu de esperar por ele. Não é uma história de princesa, nem de heroína. É a história de uma mulher comum que passou a vida inteira limpando a sujeira dos outros enquanto guardava suas próprias lágrimas para chorar escondida no tanque de lavar roupa. Uma mulher que nunca esperou herdar nada, a não ser talvez um "muito obrigada" sincero, ou um "você faz falta" verdadeiro. E, no entanto, a vida é essa caixa de surpresas que às vezes guarda para o final o que deveria ter vindo no começo. Antes de começar minha história, quero saber de onde você está me ouvindo. Deixa nos comentários se você já conheceu alguém como eu ou como Dona Celeste. Se você já foi invisível algum dia, ou se já fez alguém se sentir assim. Porque essa não é só a minha história. É a história de milhares de mulheres como eu, que passam pela vida dos outros carregando baldes e vassouras, mas também carregando afeto não reconhecido, sabedoria não valorizada, amor não remunerado. Cheguei na casa de Dona Celeste num domingo de manhã, em 1969. Tinha 18 anos recém-completados, uma trouxa de roupa debaixo do braço e o endereço anotado num papel amassado. Rua das Acácias, 237, casa com portão azul. A vizinha da minha tia tinha indicado o serviço. A professora aposentada precisa de alguém para limpar 3 vezes por semana. É boa patroa, não explora. 3 vezes por semana. Era para ser só isso. Um servicinho para juntar dinheiro enquanto decidia o que fazer da vida. Quem diria que aquele portão azul seria a entrada para o resto da minha existência? Toquei a campainha com o coração batendo forte. Nunca tinha trabalhado em casa de família antes. Na roça, a gente lavrava a terra, colhia café, cuidava de criação. Serviço pesado, mas diferente. Ali, na cidade grande, porque para mim, vinda do interior, aquela cidade média já era o mundo, eu ia entrar na intimidade de alguém, mexer nas gavetas, conhecer os segredos que só as paredes guardam. A porta se abriu devagar. Uma senhora apareceu, de cabelos grisalhos presos num coque baixo, óculos de armação dourada e um vestido simples mas elegante. Não era velha como eu imaginava uma professora aposentada. Devia ter seus 50 e poucos anos, postura ereta, um jeito de olhar direto que me deixou desconfortável de início. "Você deve ser a Durvalina", ela disse. Não era uma pergunta. "Entre. Acabei de fazer um bolo de fubá. Vamos tomar um café antes de falarmos de serviço." Aquilo me desconcertou. Na casa dos meus pais, visita era tratada assim, com café e bolo. Empregada entrava pela porta dos fundos e começava logo o serviço. Mas ali estava eu, sendo convidada para a mesa da cozinha, uma mesa de madeira escura coberta com toalha bordada, louça de porcelana com florzinhas, guardanapo de pano. Igual gente. "Senta, menina. Esse bolo acabou de sair do forno",
Sentei desajeitada, sem saber onde colocar a trouxa com minhas coisas. Dona Celeste percebeu meu desconforto. Pode deixar aí mesmo no canto. Depois a gente vê onde você vai se acomodar. Você trouxe roupa para dormir também? Não, senhora. Me falaram que era só para limpar mesmo, 3 vezes na semana. Ela me serviu uma fatia generosa de bolo e encheu uma xícara de café com leite. Entendi. Bom, se precisar ficar algum dia, tem um quartinho nos fundos. Era do jardineiro, mas ele já não vem faz tempo. Tá limpo. Enquanto comíamos, notei que um rádio tocava baixinho na sala. Não era a música que eu conhecia. Não tinha letra, só instrumentos. É Chopin, ela disse, percebendo meu olhar curioso. Você gosta de música? Gosto sim, senhora. Lá em casa a gente ouvia muito Roberto Carlos. Ela sorriu sem zombaria, o que me surpreendeu. As pessoas da cidade costumavam rir dos gostos do povo da roça. Música é uma das poucas coisas que ainda me dão prazer, ela comentou, mais para si mesma que para mim. Isso e livros. O resto a vida vai levando. Havia uma tristeza nela, que não combinava com a casa arrumada, com o bolo de fubá perfeito, com os modos educados. Era uma tristeza de quem sorri com a boca, mas não com os olhos. Só fui entender muito depois o porquê. Terminado o café, ela me mostrou a casa. Não era grande, mas era cheia de detalhes. Estantes abarrotadas de livros em todos os cômodos, quadros de paisagens nas paredes, plantas bem cuidadas nas janelas, um piano fechado na sala, coberto com uma toalha de crochê. Você toca? Perguntei apontando para o instrumento. Tocava. Agora as mãos não obedecem mais como antes. Artrite. Mas não consigo me desfazer dele. Foi presente do meu falecido marido. O serviço em si era simples. Limpar, lavar, passar, cozinhar algumas vezes. A casa não era dessas mansões que exigem um exército de empregadas. Era uma casa de classe média, bem cuidada, mas com sinais de que já teve dias melhores. Meus filhos acham que eu devia vender e me mudar para um apartamento, ela comentou enquanto me mostrava onde ficavam os produtos de limpeza. Dizem que é muito espaço para uma mulher sozinha, mas eu respondo que não estou sozinha. Tenho meus livros, meu piano, minhas memórias. E agora tenho você. Aquela frase ficou comigo. Agora tenho você. Dita assim, de um jeito casual, como quem não percebe o peso das próprias palavras. Ela mal me conhecia. Eu era só a menina da limpeza, contratada naquela manhã. Como podia me incluir nas coisas que a faziam não se sentir sozinha? Comecei a trabalhar naquele mesmo dia. Limpei, organizei, passei pano nos móveis. Enquanto trabalhava, sentia o olhar dela me acompanhando discretamente. Não era um olhar de fiscalização, de quem verifica se a empregada não está roubando ou fazendo corpo mole. Era um olhar curioso, quase tímido, de quem não está acostumada a ter gente nova por perto. No final do dia, quando me preparava para ir embora, ela me perguntou: Durvalina, você mora longe daqui? Um pouco, dona, umas 6 quadras. E é seguro voltar sozinha? Já está escurecendo. Tô acostumada, senhora. Na roça a gente anda no escuro mesmo. Ela assentiu, mas percebi que ficou preocupada. Abriu a bolsa e tirou mais dinheiro do que tínhamos combinado. É para o ônibus, se precisar, ou para um lanche no caminho. Não precisa, dona. A gente combinou um valor. Isso não é pelo seu serviço, é um agrado, de uma pessoa para outra. Foi a segunda vez naquele dia que ela me desarmou completamente. De uma pessoa para outra. Não de patroa para empregada. Não de classe média para pobre. De pessoa para pessoa. Voltei no dia seguinte, e no outro, e na semana seguinte. As 3 vezes por semana viraram 4, depois 5. Em 2 meses, eu estava praticamente morando no quartinho dos fundos, voltando para a casa da minha tia apenas nos domingos. Não foi só pelo dinheiro, que era bom e vinha sempre certinho. Foi por algo que não sei explicar direito. Talvez fosse a maneira como ela me tratava, com uma dignidade que eu nunca tinha experimentado fora da minha família. Talvez fosse o jeito como ela sempre perguntava minha opinião sobre coisas que patroa,
Normalmente não pergunta para a empregada: "O que você acha desse livro? Você prefere essa cortina ou aquela? Este molho está bom de sal?" Ou talvez fosse simplesmente porque, em algum momento entre o bolo de fubá e as tardes de trabalho embaladas por música clássica, eu percebi que Dona Celeste, apesar da casa cheia de fotos de família, era uma das pessoas mais sozinhas que eu já tinha conhecido. Um dia, quando eu já estava lá havia quase um ano, cheguei mais cedo e a encontrei chorando em frente a uma fotografia antiga. Um homem de uniforme militar sorria ao lado de uma versão mais jovem dela. "Perdão, dona, eu volto depois." "Não, fique," ela pediu, enxugando as lágrimas rapidamente. "Hoje faz 20 anos que ele partiu. Acidente de carro. Estava indo buscar nosso filho caçula na escola." Fiquei sem saber o que dizer. Nas casas onde minhas primas trabalhavam, empregada não se metia nos assuntos pessoais da patroa. Mas ali, naquela cozinha onde já tínhamos compartilhado tantos cafés, o protocolo parecia diferente. "A senhora deve sentir muita falta." "Todo dia, mas hoje é pior." Ela guardou a foto numa caixinha de madeira. "Dizem que o tempo cura, mas é mentira. O tempo só ensina a gente a carregar a dor de um jeito que dá para continuar vivendo." Fiz o que meu coração mandou, não o que as regras de patroa e empregada diziam. Sentei ao lado dela e peguei sua mão. Ficamos assim, em silêncio, por um tempo que não sei medir. Quando finalmente nos levantamos, algo tinha mudado entre nós. Uma parede invisível tinha caído. Foi também naquele dia que ela me perguntou: "Durvalina, por que você continua aqui? Uma moça inteligente como você podia estar estudando, tendo uma profissão melhor." A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu continuava ali? As respostas óbvias, o dinheiro, a segurança de um emprego fixo, o quarto confortável, pareciam insuficientes de repente. "Eu fico porque a senhora me olha nos olhos," respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade. "A senhora me vê, não como a menina que limpa sua casa, mas como Durvalina. E isso não tem preço." Ela não disse nada, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. E quando, meses depois, descobri que estava grávida, fruto de um namoro apressado com um rapaz que logo desapareceu, foi Dona Celeste quem segurou minha mão no médico, quem transformou o quartinho dos fundos num pequeno lar para mim e meu bebê, e quem tricotou pessoalmente a primeira roupinha que meu filho usou. O tempo é engraçado. A gente acha que está apenas limpando uma casa, lavando roupa, fazendo comida, e quando percebe, construiu uma vida inteira ali. Os anos foram passando sem que eu notasse direito. Meu filho Joaquim nasceu, cresceu, se formou e me deu netos. O cabelo de Dona Celeste embranqueceu por completo. As rugas ao redor dos nossos olhos se aprofundaram, marcando cada sorriso, cada choro, cada preocupação compartilhada. E foi nesse tempo, esse tempo que não para para ninguém, que descobri uma coisa terrível: nem todo sangue é família. Os filhos de Dona Celeste eram 3. Augusto, o mais velho, advogado importante na capital; Regina, a do meio, casada com um empresário, sempre viajando pelo mundo; e Tiago, o caçula, professor universitário em São Paulo. Nas fotografias da sala, estavam sempre sorridentes, abraçados à mãe em formaturas, casamentos, batizados. Numa imagem congelada, pareciam a família perfeita. Mas a vida real não cabe em porta-retratos. "Mãe, não vou poder ir no seu aniversário. Tô com uma audiência importante." "Mamãe, esse Natal vamos passar na casa dos pais do Ricardo. Quem sabe no ano que vem." "Desculpa, mãe, mas São Paulo tá tão longe. É difícil ir aí todo mês." Eu ouvia essas conversas enquanto passava pano na mesa ou regava as plantas. Via o sorriso de Dona Celeste ir murchando aos poucos, como flor sem água, enquanto ela respondia sempre a mesma coisa: "Tudo bem, filho, eu entendo. Você tem sua vida." Mas não era tudo bem. A dor dela era quase palpável. Ficava no ar depois que ela desligava o telefone, pesada como roupa molhada no varal em dia de chuva. De início, eu não me metia. Não era da minha conta.
Eu cuidava da casa, fazia o trabalho, ia dormir no meu quartinho. Mas com o tempo, algo estranho foi acontecendo. As fronteiras invisíveis que separavam a patroa da empregada foram se dissolvendo como açúcar no café quente. Percebi quando acordei no meio da noite, guiada por um instinto que nem sabia que tinha, e fui encontrar Dona Celeste chorando sozinha na varanda. Era aniversário dela. Nenhum dos filhos tinha ligado. A senhora não devia ficar aqui no sereno, falei, colocando um chale sobre seus ombros magros. Estou com 70 anos hoje, Durvalina, ela disse a voz embargada. 70, e sabe o que tenho para mostrar? Fotografias, só fotografias de uma família que existe apenas nas molduras da minha sala. Sentei-me ao lado dela, sem pedir licença. Já não precisávamos dessas formalidades. A senhora tem mais que isso. Tem uma vida inteira de alunos que educou. Tem os seus livros, tenho você, ela completou, pegando minha mão entre as suas, enrugadas e frias pela noite. Você e o Joaquim são mais família para mim do que aqueles que levam meu sobrenome. Aquelas palavras acenderam uma luz dentro de mim. Uma luz quente, reconfortante, mas também dolorosa. Porque eu sabia que era verdade. E essa verdade carregava tanto afeto quanto injustiça. Foi a partir daquela noite que passei a participar não apenas dos aniversários de Dona Celeste, mas de todos os dias da sua vida. Não como a mulher que limpava sua casa, mas como a mulher que entendia sua solidão, que sentava para tomar chá nas tardes silenciosas, que discutia os livros que ela me emprestava, mesmo com minha leitura ainda truncada, que percebia quando a pressão estava alta só pelo jeito que ela franzia a testa. Você devia ligar para seus filhos, dona, eu sugeria às vezes, vendo-a olhar para o telefone como quem espera que ele toque por milagre. Para quê, Durvalina? Para ouvir mais desculpas? Já cansei de ser um incômodo na agenda deles. O orgulho dela era como uma armadura antiga, já amassada pelas batalhas, mas ainda resistente. Nunca reclamava diretamente para eles. Nunca cobrava visitas, telefonemas, atenção. Preferia fingir que estava tudo bem, que entendia as ausências, que não se importava com os esquecimentos. Mas eu via quando ela separava um doce especial porque o Augusto tinha mencionado que talvez passasse no domingo, e o doce acabava mofando na geladeira. Eu via quando ela folheava álbuns antigos, tocando o rosto dos netos nas fotografias porque não podia tocar-nos de verdade. Eu via quando ela guardava dinheiro do próprio sustento para comprar presentes caros em datas especiais, presentes que muitas vezes nem eram abertos na frente dela. E foi assim, vendo o que ninguém mais se dava ao trabalho de ver, que eu fui ficando. Não mais 3, 4 ou 5 dias por semana. 7 dias. Todas as horas, todos os momentos. Meu Joaquim cresceu praticamente na casa de Dona Celeste. Chamava-a de Vovó Celeste, para desespero da minha mãe biológica, que não entendia como eu podia me misturar assim com patroa. Ele não via diferença entre o quartinho dos fundos e o resto da casa. Circulava livremente, sentava-se ao piano que ninguém mais tocava, remexia nas estantes de livros com permissão da dona. Dona Celeste pagava meu salário religiosamente, mas com o tempo isso virou apenas um detalhe, uma formalidade que mantínhamos, porque o mundo exige que relações tenham nomes definidos, patroa e empregada. Era assim que assinávamos papéis, era assim que nos apresentávamos ao mundo exterior. Mas dentro daquelas paredes éramos outra coisa, uma coisa sem nome, mas com substância. E então veio a queda. Numa manhã de abril, encontrei-a no chão do banheiro, semiconsciente, a camisola manchada de sangue onde a cabeça havia batido no batente da porta. O grito que dei deve ter acordado a vizinhança inteira. A ambulância. O hospital. Os corredores frios e impessoais. O cheiro de desinfetante que nunca mais consigo dissociar do medo. O médico jovem demais com olheiras profundas, explicando sobre fratura no fêmur e idade avançada e recuperação lenta. Liguei para os filhos, um por um. Augusto?
Aqui é a Durvalina, da casa da sua mãe. Ela caiu, quebrou o fêmur, está internada no São Lucas. Meu Deus, que horror! Justo essa semana que tem um caso importante no tribunal. Olha, você pode cuidar disso para mim? Depois te pago hora extra. Regina, sua mãe está no hospital. Foi uma queda feia. Nossa, coitada da mamãe. Estamos em Barcelona agora, não tem como voltar. Mas diz para ela que estou mandando boas energias, tá? Tiago? Sua mãe quebrou a perna, está internada. E que droga! Estou com aulas essa semana inteira, seminários importantes, mas no fim de semana eu apareço por aí, prometo. Nenhum deles perguntou se era grave. Nenhum quis saber os detalhes. Nenhum se ofereceu para vir imediatamente, como se faz quando se ama alguém de verdade. A raiva subiu pela minha garganta como fel. Uma raiva que nunca tinha sentido antes, visceral, corrosiva, quase sufocante. Não era uma raiva por mim, era por ela. Por aquela mulher que tinha dado tudo pelos filhos e agora colhia apenas promessas vazias e desculpas esfarrapadas. Foi naquela noite, sentada no chão frio do hospital, porque não me deixaram ficar na poltrona reservada para familiares, que eu chorei. Chorei de exaustão, de indignação, de impotência. Chorei porque o mundo era injusto demais, porque o amor não era recíproco, porque algumas pessoas só sabem sugar sem nunca devolver. Quando a enfermeira passou pela última ronda, me encontrou ali, encolhida como um animal ferido. A senhora não pode ficar aqui, ela disse, mais por obrigação que por convicção. Só parentes podem acompanhar pacientes. Eu sou a família dela, respondi sem pensar duas vezes. A única que importa. Algo no meu olhar deve ter convencido a mulher, porque ela apenas suspirou, trouxe um cobertor fino e disse baixinho: "Vou fingir que não te vi." Dona Celeste ficou uma semana no hospital. Depois, mais 3 meses acamada em casa. A recuperação foi lenta, dolorosa, cheia de altos e baixos. Os filhos prometidos nunca apareceram, apenas ligações rápidas, presentes entregues por motoristas, desculpas cada vez mais criativas. Eu passei a dormir num colchonete ao lado da cama dela. Aprendi a dar banho em adulto acamado, a trocar curativo, a aplicar injeção. Minhas mãos, já calejadas de tanto limpar, ganharam nova função: cuidar de um corpo fragilizado como se fosse extensão do meu próprio. Durvalina, ela me chamou numa noite particularmente difícil, quando a dor não cedia nem com os remédios mais fortes. Por que você está fazendo tudo isso? Não é sua obrigação. A pergunta me pegou desprevenida. Por que eu estava fazendo aquilo? Por dever? Por dinheiro? Por gratidão pelos anos de tratamento digno? Porque a senhora faria o mesmo por mim, respondi, surpreendendo a nós duas com a simplicidade da verdade. Ela chorou. Um choro silencioso, daqueles que vêm de um lugar tão profundo que nem fazem barulho ao sair. Segurei sua mão até que dormisse, pensando em como a vida dá voltas estranhas. Em como eu, que entrei naquela casa para ser invisível, acabei sendo a única pessoa que realmente enxergava aquela mulher por completo. Quando Dona Celeste finalmente voltou a andar, primeiro com andador, depois com bengala, algo tinha mudado entre nós. A pretensão de que éramos apenas patroa e empregada tinha se dissolvido completamente. Não precisávamos mais disso. Não depois de eu ter visto cada centímetro do seu corpo nu enquanto a banhava. Não depois de ter limpado suas fezes, segurado sua mão durante crises de dor, escutado seus delírios febris, onde ela chamava pela mãe já falecida há meio século. Mas não era só o corpo que eu conhecia por completo. Era a alma também. Os medos, as vergonhas, os arrependimentos sussurrados nas madrugadas, quando o silêncio parecia dar permissão para as verdades mais difíceis. Eu falhei com eles, Durvalina. Ela confessou uma noite, olhando para as fotografias dos filhos. Depois que meu marido morreu, me afundei no trabalho. Compensação, entende? Achei que dar boa educação, pagar escolas caras, proporcionar viagens, achei que isso fosse suficiente, mas faltou o principal. O que, dona? Presença, só presença, estar lá mesmo em silêncio,
como você faz comigo agora. A ironia era pungente demais. Ela, que tinha dado aos filhos tudo o que eu jamais poderia dar ao meu Joaquim em termos materiais, invejava justamente o que eu tinha de sobra: tempo, disponibilidade, presença. Os anos continuaram passando. O cabelo de Dona Celeste embranqueceu por completo. Sua mente, antes afiada como navalha nova, começou a falhar. Pequenos esquecimentos no início: onde tinha guardado os óculos, qual remédio já tinha tomado, o nome da vizinha. Depois, coisas mais sérias: o fogão ligado, o banho pela metade, o caminho de volta para casa. O diagnóstico veio sem surpresa: Alzheimer em estágio inicial. Liguei para os filhos mais uma vez, mesmo sabendo o que viria. Augusto, sua mãe está com Alzheimer. Nossa, que triste! Mas nesses casos não é melhor internar? Tem umas clínicas ótimas para idosos. Regina, a Dona Celeste está perdendo a memória. O médico diagnosticou Alzheimer. Ai, coitadinha da mamãe. Mas você está cuidando dela, não é? Porque agora estamos indo para o Japão, uma viagem de negócios do Ricardo. Tiago, sua mãe precisa de vocês. A doença dela está progredindo. Olha, Durvalina, a gente paga você justamente para isso, não é? Para cuidar dela. Se precisar de uma enfermeira adicional, é só contratar e me mandar a conta. A essas alturas, eu já nem sentia raiva. Só uma espécie de pena desoladora por aquelas pessoas que tinham perdido a chance de conhecer a mulher extraordinária que os tinha gerado. Que nunca saberiam como ela sorria ao ouvir Bach pela manhã. Como ficava linda quando lia poesia em voz alta, como seu rosto se iluminava quando falava dos tempos de professora. À medida que a doença avançava, rostos e nomes iam se apagando da mente dela. Primeiro, os conhecidos distantes, depois os vizinhos, por fim, até mesmo os rostos dos filhos nas fotografias tornaram-se estranhos para ela. Quem é esse rapaz bonito? Perguntava, apontando para Augusto no porta-retrato. É seu filho, dona. O advogado. Eu tenho um filho advogado? Que elegante ele é! A única pessoa que ela nunca esqueceu foi eu. Mesmo nos dias mais confusos, quando chamava a geladeira de armário e tentava comer sabonete achando que era queijo, meu rosto permanecia familiar para ela. Meu nome sempre encontrava o caminho até seus lábios. Durvalina, ela me chamou certa noite, num raro momento de lucidez completa. Você é minha casa. Como assim, dona? As pessoas acham que casa é um lugar, mas não é. Casa é onde nos sentimos seguros, onde somos vistos, onde podemos ser frágeis sem medo. Você é minha casa, Durvalina, a única que me resta. Engoli o nó que se formou na minha garganta. Aquelas palavras viraram tatuagem na minha alma, mais permanentes que qualquer marca na pele, mais valiosas que qualquer herança material. A morte não vem como nos filmes, dramática, barulhenta, com música de fundo. Às vezes ela chega em silêncio, numa madrugada qualquer, sem aviso prévio. Foi assim com Dona Celeste. Eu tinha acabado de trocar suas fraldas e ajeitado os travesseiros. Ela sorriu, aquele sorriso fraco dos últimos meses, mas ainda assim, um sorriso. Segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Obrigada, ela sussurrou. Uma palavra só, a última. Quando voltei para verificá-la 2 horas depois, já tinha partido. Sem barulho, sem drama. Um sono que simplesmente não teve despertar. Senti meu mundo desabar sem fazer estrondo. Era estranho. O corpo dela ainda estava ali, ainda quente, mas Dona Celeste não estava mais. A essência, aquilo que a tornava ela mesma, tinha se esvaído como perfume no ar. Passei a mão pelos seus cabelos brancos, fechei seus olhos, como tinha visto fazerem nos filmes, e chorei. Chorei por horas, sentada na beira daquela cama, segurando uma mão que já não segurava de volta. Não era um choro histérico. Era profundo, silencioso, como uma nascente que brota da pedra mais dura. Só quando o sol começou a nascer é que liguei para os filhos. Um por um, com a mesma frase ensaiada.
Lamento informar que Dona Celeste faleceu durante a noite. As reações foram tão previsíveis que pareciam roteiro de novela ruim. Meu Deus, estou indo para aí agora mesmo. Augusto. Como assim? Ela não estava melhor? Regina. Eu sabia que devia ter ido visitar semana passada. Tiago. De repente, aqueles que nunca tinham tempo, que sempre estavam ocupados demais, encontraram espaço nas agendas. Milagrosamente, casos jurídicos importantes foram adiados, viagens internacionais canceladas, seminários universitários transferidos. A morte tem esse poder de reorganizar prioridades que na vida pareciam imutáveis. Eles chegaram como urubus em carne fresca. Primeiro Augusto, o advogado, com seu terno impecável e seu perfume forte demais. Nem olhou direito para o corpo da mãe no quarto. Passou direto para o escritório, remexendo em gavetas, procurando papéis. Onde ficam os documentos dela? Perguntou, sem nem me dar bom dia. Testamento? Escrituras? Extratos bancários? Fiquei em silêncio, ainda atordoada demais com a dor para processar aquela falta de humanidade. Regina chegou horas depois, de óculos escuros e roupas caras, falando ao telefone sobre cancelamento de passagens. Chorou por exatos 5 minutos ao ver a mãe. Depois se recompôs rapidamente, unindo-se ao irmão na caça aos documentos. Tiago foi o último. Parecia genuinamente abalado. Sentou-se ao lado do corpo da mãe por quase meia hora, em silêncio. Por um momento, pensei que talvez ele fosse diferente. Até ele se levantar e perguntar: Durvalina, você sabe a senha do banco dela, não sabe? Precisamos resolver essas questões práticas. Questões práticas. Era assim que chamavam a partilha dos despojos da própria mãe, que ainda nem tinha sido enterrada. O velório foi organizado às pressas. Coroa de flores caras, caixão de madeira nobre, tudo para manter as aparências. Os 3 filhos na primeira fila, recebendo condolências com expressões estudadamente tristes. Eu fiquei nos fundos da capela, junto com outros funcionários, o jardineiro que vinha uma vez por mês, a diarista que me ajudava nas faxinas pesadas, invisível novamente, colocada no meu lugar. Quando voltamos para casa após o enterro, a atmosfera mudou. Foi como se uma máscara tivesse caído, revelando os rostos verdadeiros por trás da falsa comoção. Precisamos conversar sobre a casa, disse Augusto, sentando-se à mesa da cozinha, a mesma onde eu e Dona Celeste compartilhamos tantas xícaras de café. Vamos vender. É grande demais, dá muito trabalho e nenhum de nós vai morar aqui. Concordo, emendou Regina. Os móveis podemos dividir entre nós. O que ninguém quiser, doamos. E quanto a Durvalina? Perguntou Tiago, o único que parecia se lembrar da minha existência. Eu estava parada no batente da porta, sem saber se devia entrar ou sair. Ah! Augusto fez um gesto displicente com a mão. Vamos pagar os direitos trabalhistas dela, claro. Tudo certinho, dentro da lei. Mas ela vai precisar de um lugar para ir, insistiu Tiago. Ela morava aqui. Isso não é problema nosso, cortou Regina friamente. Ela é empregada, não família. Tem 1 mês para encontrar outro lugar. 1 mês. Após 25 anos naquela casa, eu tinha 1 mês para desaparecer. Como um móvel velho que não combina mais com a decoração. Como um peso morto do qual eles mal podiam esperar para se livrar. A raiva fervia dentro de mim, mas não disse nada. Aprendi há muito tempo que certas batalhas não se vencem gritando. Saí da cozinha sem ser notada. Prática que aperfeiçoei em décadas de ser invisível nas casas dos outros. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os 3 vasculhavam a casa como abutres, disputando cada objeto de valor, cada lembrança que pudesse ser convertida em dinheiro. Houve brigas por causa de joias, de pinturas, até de um simples conjunto de louça portuguesa que a mãe guardava para ocasiões especiais. Isso vale uma fortuna, sabia? Regina dizia, segurando um vaso de porcelana chinesa. Vou levar para minha casa de praia. Casa de praia. A filha que não tinha tempo para visitar a mãe moribunda
tinha uma casa de praia para enfeitar com as lembranças dela. Em meio àquele circo de horrores, continuei fazendo o que sempre fiz, limpando, organizando, mantendo a casa em ordem. Era meu jeito de honrar Dona Celeste, de me despedir aos poucos. Cada peça de roupa que dobrava, cada gaveta que arrumava, cada canto que varria parecia um ritual de despedida silencioso. No 5º dia após o enterro, chegou a hora que eu temia. O momento da reunião formal para discutir minha situação. Augusto e Regina tinham contratado um advogado, não para cuidar do inventário da mãe, mas especificamente para lidar comigo. Como se eu fosse uma ameaça, um perigo a ser contido. Durvalina, este é o Dr. Maurício, apresentou Augusto com falsa cordialidade. Ele vai explicar seus direitos e como vamos proceder com seu desligamento. Sentei-me à mesa da sala, aquela mesma onde Dona Celeste costumava fazer palavras cruzadas nas tardes de domingo. O advogado, um homem mais jovem que os filhos dela, com óculos de armação cara e pasta de couro legítimo, abriu um laptop e começou a falar sobre verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, FGTS e outros termos que dançavam na minha cabeça sem fazer sentido. Resumindo, ele concluiu, estamos oferecendo 27 dares, 500 reais, como valor total da rescisão, já incluindo todas as verbas legais e um adicional de 5.000 reais como bonificação pelo longo tempo de serviço. Em troca, a senhora assinará este termo, reconhecendo o recebimento e abrindo mão de qualquer reivindicação futura. Olhei para o papel que ele empurrou na minha direção. Números, cláusulas, palavras complicadas. 25 anos reduzidos a algumas folhas de papel timbrado e um cheque que talvez pagasse 1 ano de aluguel num bairro distante. Posso pensar um pouco? Pedi, sentindo a garganta seca. Claro, respondeu Regina, impaciente. Mas precisamos resolver isso logo. Os interessados em comprar a casa querem visitá-la na semana que vem, e seria melhor que a senhora já não estivesse mais aqui. Seria melhor que eu não estivesse mais ali. Que eu sumisse como um fantasma inconveniente. Que eu levasse comigo apenas as memórias e deixasse para eles o que realmente importava. O dinheiro. Estava prestes a levantar da mesa quando a campainha tocou. Regina fez uma careta de irritação. Quem ousava interromper aquele momento importante? Augusto foi atender e voltou acompanhado de um senhor de idade, careca, com óculos pequenos e um bigode bem aparado. Boa tarde, ele disse com voz pausada. Sou o Dr. Antenor Peixoto, advogado da falecida Dona Celeste Vasconcelos. Perdão pela interrupção, mas tenho um assunto urgente a tratar com a família e com a senhora Durvalina. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Os 3 irmãos se entreolharam, confusos. Advogado da mamãe? Perguntou Tiago. Mas ela não tinha advogado. Tenho sido seu conselheiro legal pelos últimos 8 anos, respondeu o homem calmamente. A pedido dela, mantivemos nossa relação profissional em sigilo. Ele abriu uma pasta de couro gasta pelo tempo e retirou um envelope lacrado com cera vermelha. Na frente, escrito com a caligrafia elegante de Dona Celeste, estava: a ser aberto somente após minha morte, na presença de meus filhos e de Durvalina Pereira dos Santos. Meu coração acelerou. Alguma coisa naquela cena, o advogado inesperado, o envelope misterioso, a menção específica ao meu nome, me dizia que a história não terminaria como os filhos de Dona Celeste esperavam. Posso? Perguntou o Dr. Antenor, indicando a poltrona vazia. Regina fez um gesto de consentimento relutante. O advogado de terno barato sentou-se à cabeceira da mesa, no lugar que sempre foi de Dona Celeste, e abriu o envelope com cuidado meticuloso. Dentro havia 2 documentos. Um era claramente um testamento oficial, com várias páginas de linguagem jurídica e carimbos de cartório. O outro era uma carta manuscrita, dobrada em 3 partes. Começarei pelo testamento, anunciou o Dr. Antenor, colocando seus óculos de leitura. Trata-se da última vontade de Dona Celeste Vasconcelos, redigida por mim sob suas instruções, assinada por ela em pleno gozo de suas faculdades mentais e devidamente registrada em cartório há 5 anos.
Ele pigarreou e começou a ler o documento formal. A cada linha, via o rosto dos filhos de Dona Celeste passar por uma metamorfose grotesca, da curiosidade ao choque, do choque à descrença, da descrença à fúria. A mudança mais visível foi em Regina, cujo rosto aristocrático foi ficando vermelho como pimenta madura. O testamento era claro, sem margem para interpretações. A casa, todas as suas posses, o carro, as economias, tudo, absolutamente tudo. Dona Celeste deixava para mim, Durvalina Pereira dos Santos. Isso é absurdo! Explodiu Augusto, batendo o punho na mesa com tanta força que as xícaras tilintaram. É claramente um caso de influência indevida. Vamos contestar. Ela estava senil, secundou Regina, os olhos faiscando de raiva. Não estava em condições de tomar decisões dessa magnitude. Doutor Antenor, interveio o advogado dos filhos, tentando manter a calma. Entendo que há um testamento, mas certamente podemos chegar a um acordo que contemple os direitos dos filhos legítimos e também reconheça os serviços da senhora Durvalina. Não há nada a ser acordado, respondeu o doutor. Antenor, imperturbável. O testamento foi feito quando Dona Celeste ainda tinha plena capacidade mental, muito antes do diagnóstico de Alzheimer. Foi testemunhado por 3 pessoas idôneas, além de mim. É absolutamente inatacável do ponto de vista legal. Eu estava em choque. Não conseguia processar o que estava acontecendo. A casa... tudo. Para mim? Por que Dona Celeste faria isso? Por que não deixar ao menos uma parte para os filhos? Acredito que a carta explicará melhor, continuou o doutor. Antenor, pegando o segundo documento. Dona Celeste me pediu que a lesse em voz alta para todos vocês, caso houvesse... bem, exatamente esta reação que estou presenciando. Ele ajeitou os óculos e começou a ler com voz clara e firme. Meus filhos, se estão ouvindo estas palavras, é porque já parti. Sei que a decisão que tomei causará dor e revolta em vocês. Talvez pareça injusta, cruel ou mesmo irracional. Mas peço que escutem minhas razões antes de julgarem. Família não é apenas sangue. Família é presença. É cuidado diário. É segurar a mão nas noites de febre. É lembrar datas importantes. É fazer chá quando a garganta dói. É saber como a pessoa gosta do café. Qual livro a acalma nas noites de insônia. Que música a faz sorrir mesmo nos dias ruins. Nesses últimos 15 anos, vocês escolheram estar ausentes da minha vida. Não por falta de recursos ou impossibilidades reais, mas por escolha. Telefones não atendidos, visitas prometidas e nunca cumpridas, aniversários esquecidos, natais vazios. Enquanto isso, Durvalina escolheu ficar. Não por obrigação ou por dinheiro. Deus sabe que o salário que eu podia pagar nunca foi extraordinário. Ela escolheu me ver quando me tornei invisível para o resto do mundo. Escolheu escutar quando minhas histórias se tornaram repetitivas e desinteressantes. Escolheu me segurar quando meu corpo falhou, me limpar quando perdi a dignidade, me amar quando nem eu mesma conseguia me amar. Filho é quem cuida, não quem cobra. Ela me deu amor quando vocês me deram silêncio. Esta casa é dela por direito, não o direito frio das leis, mas o direito quente do coração. Estas paredes são mais dela que suas, pois foi ela quem as manteve de pé, quem as encheu de vida quando vocês as esvaziaram com ausência. Não a culpem, não a odeiem. Se quiserem culpar alguém, culpem a mim, por valorizar o que realmente importa, ou a vocês mesmos, por terem esquecido o que isso significa. Com amor, mesmo assim, Celeste Vasconcelos. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala quando o doutor Antenor terminou a leitura. As palavras de Dona Celeste pairavam no ar como fantasmas acusadores. Tiago tinha lágrimas nos olhos. Regina parecia ter sido esbofeteada. Augusto estava lívido, os lábios tremendo de emoção contida. Quanto a mim, sentia o peito explodir. Não de felicidade pela herança, embora ela significasse segurança para mim e meu filho pelo resto das nossas vidas, mas porque, finalmente,
Alguém tinha visto. Realmente visto. Todo o amor não pago, todo o cuidado não reconhecido, toda a dedicação silenciosa. Alguém tinha dado nome e valor ao que sempre foi invisível aos olhos do mundo. Vamos contestar isso, rosnou Augusto, quebrando o silêncio. Vamos até as últimas instâncias. Você não vai ficar com nada, sua oportunista. Basta. A voz de Dr. Antenor, antes tão calma, cortou o ar como chicote. Qualquer contestação será não apenas inútil, mas prejudicial aos senhores. Dona Celeste previu essa reação e me instruiu a deixar claro: há mais documentos, cartas, gravações, anos de evidências da negligência dos senhores para com ela. Se insistirem em disputar judicialmente, tudo isso virá a público. Estão preparados para esse tipo de exposição? Para a sociedade saber como trataram sua mãe nos últimos anos de vida? Foi como jogar um balde de água fria numa panela fervente. A ameaça de exposição pública, para pessoas tão preocupadas com status e aparências, era mais eficaz que qualquer argumento legal. Agora, continuou o advogado, sugiro que os senhores se retirem da residência. Esta casa pertence legalmente à senhora Durvalina Pereira dos Santos a partir deste momento. O ódio tem cheiro. Naquele dia, enquanto os filhos de Dona Celeste saíam da casa que agora era minha, pude sentir o ódio exalando deles como perfume barato, intenso, sufocante, impossível de ignorar. Regina me lançou um olhar que, se pudesse matar, teria me deixado estendida ali mesmo no tapete persa da sala. Augusto passou por mim como se eu fosse invisível, a última forma de poder que lhe restava. Tiago, o único que parecia um pouco humano, parou na porta por um segundo. Ela realmente gostava de você, murmurou, sem me olhar nos olhos. Mais do que de nós, pelo visto. Não era uma desculpa, nem um reconhecimento. Era apenas uma constatação amarga, o tipo de verdade que dói mais em quem a diz do que em quem a ouve. Quando todos saíram e a porta bateu pela última vez, fiquei sozinha no meio daquela sala. Sozinha de verdade, sem Dona Celeste, sem os filhos dela, sem o advogado que tinha partido após me deixar uma pasta com todos os documentos necessários. Sozinha com uma casa inteira que agora me pertencia. O silêncio era ensurdecedor. Nos cantos, nos corredores, embaixo dos móveis, em todo lugar ecoava a ausência de Dona Celeste. O relógio de parede continuava seu tic-tac implacável, como se zombasse do tempo que se recusava a parar só porque alguém importante tinha morrido. Sentei-me na poltrona preferida dela, aquela de veludo verde meio gasto nos braços, de onde ela costumava observar o jardim nas tardes de domingo. Fechei os olhos, esperando sentir alguma coisa parecida com triunfo, com vitória, com justiça feita. Mas o que veio foi uma onda avassaladora de tristeza, tão forte, tão crua, que me dobrei para a frente como se tivesse levado um soco no estômago. Por que, dona? Sussurrei para o vazio. Por que fazer isso comigo? Porque era um fardo também, aquela herança, aquela carta, as palavras dela ecoando na minha cabeça como uma sentença. Filho é quem cuida, não quem cobra. O reconhecimento que eu sempre quis, mas que agora vinha como uma responsabilidade pesada demais para meus ombros, já curvados por anos de trabalho. Passei a noite ali, na poltrona dela, sem conseguir me mover. Como se levantar e ir para minha cama, o colchonete no quartinho dos fundos, fosse uma traição à sua memória. Como se eu não merecesse ainda ocupar os espaços que agora, no papel, eram meus por direito. No dia seguinte, meu filho Joaquim apareceu. Ele tinha 40 e poucos anos, era professor de matemática numa escola pública, casado, pai de 2 meninos. Um homem bom, que cresceu naquela casa quase tanto quanto na minha companhia. Mãe, é verdade o que estão dizendo? Perguntou, os olhos arregalados de incredulidade. Que Dona Celeste deixou tudo para a senhora? Assenti, sem encontrar palavras. Mas isso é... Ele procurava o termo certo, balançando a cabeça como se tentasse organizar os pensamentos. Inacreditável. Você acha que não mereço? Perguntei, um nó se formando na garganta.
Se até meu próprio filho achasse isso, eu não saberia como seguir adiante. Merecer? Ele se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos entre as suas. Mãos de homem, calejadas como as minhas, mas de outro jeito, de giz e livros, não de alvejante e vassouras. Mãe, se tem alguém nesse mundo que merece cada tijolo dessa casa, é a senhora. Estou só, surpreso que alguém tenha reconhecido isso. As lágrimas vieram, inevitáveis. Porque era isso, não era? A surpresa de ser vista, de ter seu valor reconhecido quando se passou a vida inteira sendo tratada como parte da mobília, como engrenagem silenciosa que mantém a máquina funcionando sem jamais receber os créditos. Nos dias que se seguiram, a notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. A empregada que herdou tudo. Um escândalo para alguns, uma história de novela para outros. Uma afronta aos bons costumes e à ordem natural das coisas, para muitos. Os filhos de Dona Celeste espalharam sua versão, que eu tinha manipulado uma senhora idosa e doente, que eu tinha me aproveitado da situação, que eu não passava de uma golpista esperta que viu uma oportunidade e a agarrou. As fofocas chegavam até mim como pedras atiradas de longe. Machucavam, mas eu não conseguia identificar exatamente de onde vinham. Nos primeiros dias, mal conseguia sair à rua. O peso dos olhares, dos comentários abafados quando eu passava, era quase insuportável. Ignore, dizia meu filho. A senhora não deve explicações a ninguém. Mais fácil falar do que fazer. Quando se passou a vida inteira sendo invisível, de repente se tornar o centro das atenções e por razões que muitos consideram vergonhosas, é como ser jogada no meio do oceano sem saber nadar. Uma semana depois do anúncio do testamento, recebi a visita que mais temia. Minhas ex-colegas de trabalho, Zefinha, que ajudava na faxina pesada uma vez por mês, Lourdes, que vinha fazer as unhas de Dona Celeste toda quinta-feira, Ivone, que cuidava do jardim aos sábados, todas mulheres como eu, invisíveis, essenciais, descartáveis aos olhos do mundo. Então é verdade? Perguntou Zefinha, sentada rigidamente na ponta do sofá, como se temesse se acomodar demais. Ela te deixou tudo mesmo? É, confirmei, servindo café em xícaras que agora eram minhas, mas que ainda não sentia direito de usar. Deixou. Um silêncio constrangedor pairou sobre nós, até que Ivone, sempre a mais direta, disparou. Você dormia com ela? É isso? Porque não tem outro jeito de explicar uma coisa dessas. A xícara tremeu na minha mão, derramando café no pires de porcelana. A insinuação era tão absurda, tão ofensiva, que por um momento não consegui respirar. Não, respondi finalmente, a voz mais firme do que esperava. Eu só cuidei dela, como vocês sabem muito bem, como viram por anos a fio. Mas todas nós cuidamos dos nossos patrões, rebateu Lourdes, e nenhuma ganhou uma casa por isso. Vocês não entendem, falei, sentindo a frustração crescer dentro do peito. Não era só trabalho, era outra coisa. Que coisa? Insistiu Zefinha, os olhos estreitos de desconfiança. Como explicar? Como colocar em palavras o vínculo que tinha se formado entre mim e Dona Celeste ao longo de 25 anos? Como traduzir em frases simples as madrugadas de febre, os banhos dados com respeito e carinho, as músicas cantaroladas para acalmar crises de ansiedade, os livros lidos em voz alta quando a vista dela falhou? Amor, respondi simplesmente. Foi amor. Elas se entreolharam, claramente não convencidas. Para elas, como para os filhos de Dona Celeste, como para a sociedade inteira, amor só existia dentro de categorias bem definidas: romântico, familiar, amigo. Não havia espaço para o amor que nasce da convivência diária, do cuidado constante, da presença que permanece quando todos os outros vão embora. Saíram prometendo voltar, mas sei que nunca mais as verei. Cortei laços com um mundo ao qual já não pertenço, nem como empregada, nem como patroa. Estou num limbo de identidade que ninguém parece compreender. Os meses foram passando, a poeira baixou, aos poucos.
Os filhos de Dona Celeste sumiram completamente depois que perceberam que não conseguiriam contestar o testamento. As fofocas encontraram alvos mais frescos. A vida seguiu seu curso, como sempre. Eu continuei vivendo na mesma casa. No início, dormi no quartinho dos fundos. Era o que conhecia, o que parecia certo. Mas certa manhã, depois de um sonho vívido com Dona Celeste, em que ela me dizia, rindo, Durvalina, pelo amor de Deus, o quarto principal é seu agora. Finalmente criei coragem. Mudei-me para o quarto dela. Mudei os lençóis, troquei as cortinas, reorganizei os móveis. Não para apagar sua presença, mas para tornar o espaço também meu. Um lugar onde podíamos coexistir, sua memória e minha realidade. O que mais me surpreendeu não foi a herança material. Foi descobrir, nos meses que se seguiram, os outros tipos de riqueza que Dona Celeste tinha me deixado sem que eu percebesse. O gosto pela música clássica, que agora tocava no velho toca-discos enquanto eu regava as plantas. O hábito da leitura, que ela cultivou em mim emprestando livros cada vez mais complexos ao longo dos anos. O prazer de uma xícara de chá bem servida, de um jardim bem cuidado, de uma conversa inteligente. A dignidade, acima de tudo, a dignidade que ela nunca me negou, mesmo quando o mundo insistia que eu não a merecia. Comecei a receber crianças do bairro para aulas de reforço escolar. No início, foram só os netos do seu Arnaldo, o padeiro. Depois vieram outros, crianças pobres que não podiam pagar professor particular. Instalei uma mesa grande na antiga biblioteca de Dona Celeste e passei a dedicar minhas tardes a ensinar o que eu sabia e a aprender o que não sabia. A senhora é professora? Perguntou uma menininha de tranças no primeiro dia. Não, querida, sou apenas alguém que aprendeu algumas coisas no caminho. Muitas coisas, na verdade. Coisas que nenhuma universidade ensina, como limpar uma casa do porão ao sótão sem deixar um grão de poeira. Como fazer um bolo de fubá que derrete na boca. Como trocar fraldas de adulto sem ferir sua dignidade. Como cuidar de alguém com Alzheimer sem perder a paciência nem por um segundo. Como amar sem esperar nada em troca. Hoje, caminho pelo jardim que Dona Celeste amava com a mesma vassoura que usei por décadas. Não por obrigação. Ninguém mais me paga para isso, mas por escolha. Por amor a este lugar que foi palco de tanta vida. Por respeito à mulher que me viu quando eu era invisível. Na mesinha de cabeceira, guardo a carta dela dentro de uma caixinha de madeira entalhada. Ao lado, um porta-retrato com uma foto nossa. Ela sentada na cadeira de rodas, eu de pé atrás, ambas sorrindo para a câmera que meu filho segurava. Não era uma foto de patroa e empregada. Era uma foto de família, do tipo de família que se escolhe, que se constrói com pequenos gestos diários, com cuidado constante, com amor que não pede nome nem explicação. A vizinhança agora me chama de Dona também. Dona Durvalina, um título que nunca imaginei carregar. As pessoas se acostumam com tudo, até com uma ex-empregada vivendo na mansão da patroa falecida. Algumas até me convidam para chás beneficentes, festas de aniversário, missas de domingo. Aceito alguns convites, recuso outros. Estou aprendendo a navegar esse novo mundo com a sabedoria de quem conhece os dois lados da moeda. Mas a verdade que carrego comigo, que nunca conto a ninguém porque ninguém entenderia, é que a verdadeira herança nunca foi esta casa. Nem os móveis antigos, nem as porcelanas finas, nem a conta no banco. A verdadeira herança foi ter sido vista, ter sido reconhecida, ter tido meu valor afirmado de maneira tão contundente que nem mesmo os filhos de sangue puderam contestar. A verdadeira herança foi ouvir, pela primeira vez na vida: você importa, você faz diferença, você é insubstituível. E se essa história que compartilho agora com vocês parece saída de novela, é porque a vida real às vezes supera qualquer ficção. Porque nas casas do Brasil inteiro existem mulheres como eu, invisíveis, essenciais, com mãos calejadas de tanto cuidar e corações cheios de histórias que ninguém se dispõe a ouvir. Mulheres que limpam casas,
que cozinham, que passam, que cuidam dos filhos dos outros e que voltam para suas próprias casas exaustas, sem ninguém para cuidar delas. Esta história é para essas mulheres, para dizer que eu as vejo, que seu trabalho importa, que o amor com que fazem o que fazem não passa despercebido, mesmo quando parece que sim. Se minhas palavras tocaram seu coração de alguma forma, não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe esta história. Inscreva-se para receber mais como ela. E da próxima vez que encontrar alguém cujo trabalho é cuidar, seja a empregada da sua casa, a cuidadora do seu pai idoso, a babá dos seus filhos, olhe nos olhos dessa pessoa. Realmente olhe. Porque às vezes, tudo o que precisamos para nos sentirmos humanos é sermos vistos por outro ser humano. E se a vida não me ensinou mais nada, ensinou isso. O maior ato de amor não é dar presentes caros ou fazer declarações grandiosas. É estar presente. É permanecer. É segurar a mão de alguém quando todos os outros já foram embora e dizer com ações, não com palavras: você não está sozinho. Eu estou aqui. Eu vejo você.